quer ver um exemplo? Isso é que eu fico meio pé da vida com o discurso evolucionista. É que passa-se a entender para as pessoas que está tudo muito bem arrumadinho. Eu comecei a dar o exemplo da Luzia, vou falar da Lucy e de um outro caso que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1930. Quando você vai ao Museu de História Natural de Nova York, eu não sei, já tem muitos anos que eu não fui lá, mas a última vez que eu fui ao Museu de História Natural de Nova York, tem um busto na entrada de um doutor paleontólogo chamado Henry Fairfield Osborn. O doutor Osborn foi um dos maiores paleontólogos da América. E você tem um grande problema na evolução, que é o elo perdido. É o elo perdido. Você que tem é o momento que saiu da água e exatamente. Que você tem aqui, por exemplo, o Australopithecus e você tem o Homo sapiens. Na verdade, nem é isso que você está falando, não. O elo perdido é qual foi o primeiro Homo sapiens. Entendi. Tá. Na verdade, não é isso que ele está falando também. Caralho! Não, é o seguinte, é que Então na evolução, aí, o pessoal coloca lá bonitinho. Eu não sei se as garrafinhas eles estão mostrando aqui na câmera. Tá, né? Tá. Você vê naqueles livros de história lá, de biologia, tá lá, né? Vai o homem primitivozinho e tudo e tal. Já começa um furo aquilo ali, porque, por exemplo, coloca um homem aqui, depois o outro na frente, e o outro assim e o outro assim, tá bom? Passa-se a impressão que um foi transformando no outro. Eu já tenho um furo aí. Cadê a mulher? Como assim? Vai. Se é de um homem transformando no outro, É, tem porque- a espécie feminina. Cadê a espécie feminina? Não mas tem. Mas tem. Não. Tem Pode sim. olhar, na maioria dos livros só traz assim, vai do outro. Mas é porque a gente vive numa sociedade que o homem meio que domina, então eles colocam e preferem exemplificar com um homem. Mas as mulheres também passaram, elas estavam lá no mesmo processo. Pô. Agora vamos colocar para você funcionar, porque quando você coloca a mulher tem um problema aí. Qual que é o Você problema? tem que coincidir que esse camarada consiga uma fêmea que ele seja geneticamente, biologicamente par, que dá a liga, tá certo? E essa fêmea que dá liga, ela tem que se deixar acasalar com ele para gerar descendente fértil, tá bom? Só que essa fêmea, ela também tem que ter uma outra coincidência de um outro par que gerou aquela fêmea. E esse camarada também tem que ter um outro par. Não necessariamente, na verdade. Porque a gente, por exemplo, tinha os... qual que é o nome deles? Neandertal? Os Neandertais, exato. Eles eram outra subespécie dentro da genética, mas a gente era plenamente capaz de reproduzir com eles. A evolução... a gente pode ter tido, por exemplo, uma pessoa, um casal, que teve um filho, que teve um genes diferente, que deu, sei lá, a capacidade de pensar, vamos supor que foi fácil assim, rápido assim, eu não acho que foi um processo mais demorado, mas esses genes na pessoa é dominante, quando ela encontrou um parceiro, esse genes foi passado pro parceiro, entendeu? Através do filho. E aí, como o genes é dominante, ele vai sempre passando pra prole. E aí esse filho, os dois filhos pegam e fazem sexo com outros de uma espécie que era um pouco diferente, mas eles têm essa capacidade de reproduzir, e aí esse código genético dele pega e domina, e aí os filhos deles sempre vão ter. E aí, assim, você tem uma mudança... Concordo em gênero, número e grau, mas isso aí só funciona em duas situações. Em primeiro lugar, não tem nenhuma prova que Neandertal coabitou com outra raça que sobreviveu. Aliás, o Neandertal já entrou e já saiu da linhagem humana, da ancestralidade humana várias vezes. Várias vezes. Entrou e saiu várias vezes. Tem muitos de biologia que o Neandertal nem aparece mais. É uma raça que se extinguiu. Ah, entendi. Dessa forma... Nem entrou. Ele não está como o Australopithecus que está lá atrás. Sim. Eu sei que existem, tipo... Você faz aquele negócio 22andMe, que é um negócio de sequenciamento genético. Sim. E aí eles te dizem qual que é a sua porcentagem de DNA Neandertal. Tem como saber isso. Me lembra depois esse negócio de DNA que eu vou falar do parentesco com o macaco que deu 97%. Isso é um lance legal. Demorou. Mas aí, vamos pegar aqui. Eu concordo com o que você falou da questão do gene dominante, recessivo, mais inteligente, menos inteligente. Mas isso só pode funcionar se eu tiver um casal da mesma espécie. Você não pode, por exemplo... Vamos pegar nos bichos. Vamos deixar um pouquinho a linhagem humana, vamos pegar nos bichos. Esse esquema que você falou vale também para os animais. Sim. Você pode a forma com que a gente transformou um lobo num poodle. Exatamente. Mas só que para funcionar, você tinha que pegar um macho Caninis, não sei o que, eu não sou biólogo, tem um nome que dá em latim lá, um macho da família Lupus caninus, com uma fêmea de Lupus caninus. Você não pode pegar um Felis leo
que é dos felinos, e cruzar com lupus caninos que vai dar uma nova raça. Sim, Não existe isso. Você tem que estar, pelo menos, tem que ter uma semelhança genética. Exatamente, ali com a vai ter que outra- ser- Mas pode ser uma espécie não necessariamente igual à sua. Pode ser uma Não, outra não, sim. espécie, uma subespécie bem semelhante. Mas são a mesma espécie. São a mesma Mesma espécie espécie, dentro é- do... não pode ser- Eu não manjo, na verdade, não sei se são. Eu não conheço isso. Mas isso aqui pode pegar toda a filogenia que já descobriram da biologia. Senão nós teríamos raças humanas no plural. E não existe, só existe uma raça humana. Sim, mas a gente poderia ter várias espécies humanoides, entendeu? Já existiam várias espécies humanoides, tá ligado? Mas você percebeu que a gente não tem empiricamente a prova disso. O que você tem na biologia... O DNA, se a gente poder verificar o DNA meio que uma prova Não. empírica. Sabe por quê? A gente não tem ossadura dos neandertais? Não. Não? Não, tanto é que eles saíram da linha. Entendi. A questão do DNA é complicado porque é o seguinte: o DNA do ser humano hoje foi mapeado por um camarada chamado Francis Collins, que era crente, não é porque ele está vivo, e ele escreveu um livro chamado The Language of God, A Linguagem de Deus. Eu não sei se tem em português esse livro, eu acho que tem, A Linguagem de Deus. Esse cara é crente, e nesse livro, o cara é um gênio, o que ele fez na genética é semelhante ao que Einstein fez na física. Ele mapeou o genoma Ele ganhou o humano. Nobel? Eu não lembro se ganhou agora, eu tô na dúvida. Se ele ganhou o Nobel. Mas eu sei que esse cara era um gênio e crente. E ele revelou... Pesquisa esse cara aí, Tiãozão. Põe pra Francis mim, dá informação Collins, pra com gente. 2 L's. E Collins com C. Se até aparecer a carinha dele aqui, é interessante. Ele revela nesse livro The Language of God que ele só foi declarar publicamente que era tão religioso como eu sou aqui, ó, Francis Collins. Sim, ganhador do prêmio. Ele ganhou. Tá falando aí? Ali, ó. Segunda. Ganhador do prêmio Templeton. Não, esse Templeton é uma organização que trabalha com ciência e religião. Coloca prêmio Nobel sequenciamento genético humano. Pesquisa aí. Aí eu sei que ele pegou e ele falou que ele só revelou que era religioso, porque se ele falasse que era religioso quando ele estava fazendo a pesquisa, Eles iam tirar os fundos eles iam dele. tirar os fundos dele porque eles não queriam saber de crente ali. Eu acho que ele é católico até, se eu não me engano. Mas não é imagem, né, caralho? Me dá... Pô, peraí que fica piscando essa É. porra dessa tela. Mas aí o que acontece? O genoma humano foi mapeado, mas os outros ainda não. Então teve um artigo científico que foi publicado, eu tenho esse artigo lá em casa, que fez a comparação do genoma humano mapeado com outros elementos que não estão totalmente mapeados. E fizeram com o chimpanzé. E deu 97% de semelhança. Foi 95% ou 97%. 90% e alguma coisa. Sim, eu já ouvi falar que tipo, a nossa diferença genética com outros Exatamente. chimpanzés é Pô, de aí novo... tá vendo aqui a prova de que nós somos primos dos símios, né? Ó, foi esse cara aí, ó. Que ganhou o Nobel pelo... Esse foi Frank esse aí, Singer. né? Não, então esse foi outro. O Francis Collins não deve ter ganhado, não. Que pena. Eu não sei mesmo. Mas ele é um gênio, esse camarada. Pode crer. Aí o que acontece? Nesse mesmo artigo que fala que nós temos 90% ou 97% de semelhança com o chimpanzé, colocou bem claro as limitações. Em primeiro lugar, o genoma humano foi mapeado. O do chimpanzé não. Está parcialmente mapeado. Então pegou algumas semelhanças do que foi mapeado e descobriu que 95% ou 97%. Só que o mesmo artigo fez também o cruzamento com outros elementos vivos, como por exemplo a banana. E deu 50% de semelhança. Interessantíssimo isso, Então né? nós somos 50% banana? Por que não? Você Eu tenho... Não, desculpa, eu ia falar uma merda. Você tá entendendo? Não, mas eu acho que faz sentido a gente ser 50% banana. Porque se a gente evoluiu todo mundo do mesmo organismo, lá no comecinho da vida, a gente evoluiu todo mundo era uma mesma célula. E a gente divide essa genética na evolução, faz sentido que a gente seja 50% banana. Eu posso dar uma outra explicação tão lógica quanto? Claro. O que você falou pode ser. Sim. Mas trabalhando com a hipótese que a gente não estava lá, lembra um passado que não tem como voltar, não tem como perguntar à minha esposa. Eu posso falar que isso aqui é apenas a digital de Deus. Deixa eu explicar melhor. Quem é entendido de arte, ele não precisa ver a assinatura para saber quem é o pintor. Eu falei, isso aqui é um Monet. Isso aqui é um Monet. Tranquilo que isso aqui é um Monet. Porque os traços, o jeito é um Monet. O Monet que pinta assim. Ele até sabe dizer se o quadro é falso. Não, o Monet não faz esses tipos de tinta aqui. Então, por que eu não posso dizer que isso indica também uma mesma
projeção por detrás de tudo. Você tá entendendo? Mas esse aí é um ponto que eu tendo a concordar. Eu acho que, tipo, a forma com que a vida se estruturou, né, e as regras que elas seguem, o comportamento, não só a vida, mas como a física segue uma lógica, né? Tipo, a física ela é de um jeito, ela não é de qualquer jeito. Ela tem um direcionamento, entendeu? Então, isso, pra mim, é uma das lógicas que fazem eu tender a acreditar em Deus, porque a gente vive num universo direcionado. A gente vive num universo que a gente tem potencial. Tem uma ordem, que tem uma linha. Tem lógica. Exato. Então isso me faz acreditar que a gente não tá aqui ao acaso. Uma lógica tão bem estruturada. É difícil que, tipo, porra, de todos os lugares que eu poderia estar vivo, eu nasci numa realidade onde a lógica é impecavelmente estruturada. Tudo faz sentido nesse universo, se você souber entender, tá ligado? E isso pra mim é uma evidência de que a gente tá vivendo algo que não é aleatório, tá ligado? É que talvez a gente esteja vivendo uma experiência que vai além da nossa realidade que a gente entende. Agora...